Oi pessoal, tudo bom? Estamos juntos para mais um vídeo, para tudo que o Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações, amém? Ora assim comigo, fala: doce Espírito Santo, fala aos nossos corações, nos ensina a respeito da Tua Palavra, nos ensina a respeito de uma vida de oração. Espírito Santo, que nós possamos viver uma vida de relacionamento, de intimidade com o Pai, nos ensina. O Senhor responde orações, o Senhor é vivo, o Senhor é real, o Senhor tem poder e nós glorificamos o Teu nome. Em nome de Jesus, amém, amém. Em nome de Jesus, é exatamente isso, Deus responde orações, orações respondidas. Deus é o mesmo. Como, Pri, eu devo orar? Pri, eu oro e nada acontece. O que está acontecendo? Você nunca fez essas perguntas? Deus me ouve? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus me responde? Onde que eu estou errando? Que em nome de Jesus a palavra de hoje venha como fogo ao teu coração. E quando você parar de ouvir essa palavra, quando terminar esse vídeo, você fale: Deus, eu quero ter uma vida diferente, de oração, de ousadia. Amém? Pega a palavra de Deus, anota aí os versículos, porque hoje eu vou ser bem específica nos versículos, são bastantes, então eu não vou ler, mas eu vou citar, ok? Em nome de Jesus. Quantas vezes, como eu disse, as pessoas falam: Pri, eu oro e nada muda. Primeiro, temos que entender o que é esse oro. Não é pelo muito falar. E no sentido, não é pelo muito falar por ser persistente, porque tem um vídeo que eu falo sobre sermos persistentes em orar. Mas é o muito eu falo porque eu acho que se eu falar bastante, bonito, falar, Deus vai me ouvir. E Deus, Ele não está olhando a tua oração em si, vamos dizer assim, Ele está olhando sua fé. Pode ter alguém que está 3 horas falando, o outro em 10 minutos entrou em ousadia e com fé. Só que a fé e a ousadia, você não é algo que você nunca orou: eu já estou cheio de fé e ousadia. Vem pela palavra de Deus. Eu sempre falo: estuda a palavra de Deus e veja a grandeza de Deus. Se você sabe quem é o seu Deus e a grandeza dele, a tua oração muda. A tua fé é fortalecida, você não limita. Se você limita que existe milagre, esse caso Deus resolve, esse é tão difícil, vamos esperar o pior já. Se a tua oração é meio limitando que isso Deus pode fazer isso, não, já está um ponto errado. Deus, Ele nos ensina, Ele responde oração, Ele é poderoso. Quando nós falamos de coisas espirituais, não tente colocar a sua inteligência, o teu conhecimento natural. É algo sobrenatural. A Bíblia diz que a carne e o espírito, eles militam dia e noite. O que é isso? Eles lutam. A carne que é uma coisa, o espírito que é outra. E o que nós damos mais alimentos é o que vai ser mais forte. Ok? Tem pessoas que são super musculosas, fortes, mas o espírito é atrofiado, porque não usa. Nós temos que ter o espírito forte. Devemos cuidar de nós, mas temos que ter o espírito forte. Não limite Deus, não limite o que Deus pode fazer. Amém? A nossa natureza humana não quer orar, gente. Nós nascemos sem essa vontade. Mas nós temos que buscar a Deus e Deus nos enche. Mas nós limitamos o como Deus agir e o tempo. Pri, eu nunca tive uma vida de oração. Já faz 2 semanas que eu tô tendo, mas Deus não me responde. Calma. Você já acabou de falar vida de oração. Não limita tempo, não dá o tempo para Deus. Sabe por quê? Porque Deus está mais interessado em te transformar do que responder sua oração. Porque se Ele te responder tudo que você pede, Ele vai ser apenas o gênio da lâmpada mágica para você. Agora, se Ele te transformar, Ele vai ser o seu amigo. Ele vai ser seu pai. Ele vai ser o seu esconderijo. Ele vai ser o seu socorro. Ele vai ser o seu sustento. Você consegue entender? O pai é alguém que a gente corre. Aconteceu alguma coisinha, a gente corre para falar para ele o que está acontecendo com a gente. Oração é estilo de vida, oração não é uma estação. Me responda essa pergunta: você ora mais quando você está na luta? É um vídeo que eu vou fazer, a dor que nos aproxima de Deus. Mas você ora mais quando você está na luta? Claro que a gente ora mais na luta, gente. A gente precisa do socorro mais rápido, a gente só pensa em orar porque a nossa cabeça só está no problema e naquela luta, a nossa cabeça não está em outra coisa. Quando passa a luta, passa a oração muitas vezes. Para muitas pessoas a oração é a estação, só que deixa eu dizer, a oração é estilo de vida, é conhecer a Deus. Amém? Eu vou explicar algumas coisas nesse sentido. Pri, oração funciona, Deus ouve as nossas orações, Ele ouve. Só que nós precisamos compreender algumas coisas a respeito da oração. Não seja imediato.
não tem um relacionamento. Você gostaria de alguém se relacionar com você só pelo que você pode dar para ela? Ai, que terrível, não é? Ai, você é amigo dela porque eles podem me dar alguma coisa, tem dinheiro, ai, tem bens, ai, tem alguém que ela pode me indicar para alguma coisa, então você é amigo. Depois que você teve o que você queria daquela pessoa, já não, ai, a gente nem se fala tanto mais. Não é terrível isso, gente? Nós não podemos agir da mesma forma com Deus. Só que Ele é doce, Ele é paciente. E Ele sabe que a gente se aproxima mais dele na hora da luta e Ele nos responde em amor. Amém? É a mesma coisa, gente. Muitas pessoas têm esteira na casa e precisam emagrecer muito. Não é estranho isso? Porque a esteira está parada. Se eu não subir na esteira e não ligar, não vai funcionar de nada. E não adianta eu precisar perder 10 quilos e numa semana eu achar que eu vou conseguir perder, porque eu não vou. E as pessoas acham que a vida de oração é numa semana ela ter resposta para tudo que ela colocou. Pri, eu sempre ensinei a ter um caderninho de oração. Aliás, eu vou contar o testemunho sobre o meu caderno de oração, como começou. Mas é outro vídeo de testemunho. Então as pessoas têm o caderno de oração. E falam, Pri, eu fiz o caderno de oração e tô animado, passa um mês, tá orando. Ah, Pri, é que não teve resposta. E a nossa busca tem que ser o nosso relacionamento e conhecer a Deus. Conhecer quem Ele é. Lá em Mateus 14 fala, eu não vou ler os textos, tá, gente? Porque são bastante coisas, mas eu vou explicando para você. Lá em Mateus 14, eu já falei sobre a multiplicação dos pães, mas eu quero explicar aqui para vocês. Do 13 ao 20, eles estão falando assim, ó, o 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo que a multidão vieram da cidade seguindo por terra. Ele se retirou num barco e foi, a multidão veio pela terra seguindo ele. O versículo começa a falar assim, e Jesus ele tinha recebido a notícia da morte, que João Batista tinha sido decapitado. Imagina como ele estava triste. Eu imagino que ele queria ir para o barco, se retirar e orar com o Pai, falar com o Pai. E a multidão o seguia. E você vai ler os outros versículos, eles vão falando que os discípulos disseram, Senhor, o lugar é deserto, não tem onde comer, manda a multidão embora, e fala que Jesus se compadeceu deles. Eles falam, a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos, fala que Jesus deu graças e houve a multiplicação. Amém? Lembraram desse? É um vídeo que eu já fiz. Então Jesus tinha recebido a morte de João Batista, com certeza ele queria sair dali. Só que ele se compadeceu. Os discípulos falaram, fala para a multidão ir. Ele falou, não, deixa. Deixa ele. Se compadeceu. E eles devem estar com fome. Os discípulos falaram assim, mas onde? O que nós vamos fazer? Só tem 5 pães, 2 peixinhos. E houve a multiplicação. Amém? Deus usa o que você já tem. Quando você for orar, no limite. Deus, mas eu não tenho nada. O que você tem? Tem uma mulher que foi muito usada por Deus, chamada Kathryn Kuhlman. Nem anotei ali, mas veio agora na minha mente a história dela. Ela entrou um dia no quarto dela e ela falou assim, Deus, eu não tenho nada, mas eu tenho o meu amor. E eu quero te dar o meu amor. Viver dando o meu amor para o Senhor, porque é tudo que eu tenho. E diz que foi um momento dela com o Espírito Santo poderoso. Gente, tem vídeos dessa mulher no YouTube. A forma que Deus usou essa mulher. Sabe o que chegava? Eram ginásios, estádios, e chegavam ambulâncias com os doentes. Tamanhas curas que aconteciam. Paravam ambulâncias, os médicos sentavam na primeira fileira, ela chamava os médicos. Podem sentar aqui, vocês estão vindo ver se acontece milagre? Pode vir ver, vocês vão ver se não acontece os milagres. Ela não falava assim, eu tô falando, né? Mas ela chamava pra frente. E sabe o que ela começava a fazer? Ela começava a adorar o Espírito Santo. Nossa, me arrepia só de lembrar vídeos que eu assisti dela, e ela começava a adorar o Espírito Santo, adorar. E o Espírito Santo começava a trazer palavras de revelação, ela começava a falar, as pessoas começavam a vir lá na frente curadas. Completamente curadas. E onde começou isso? Dentro de um quarto, ela falou assim, o que eu tenho é meu amor. O que você tem? Eles tinham 5 pães e 2 peixinhos. Na hora da oração, dê para Deus o que você tem. Dê o dentro de você, Senhor Deus. Queira ser também usado por Deus, queira ser usado em orar, no limite o que Deus pode fazer. Amém? Não limita o agir de Deus.
E eu quero só emendar com a segunda multiplicação de pães. Mateus 15, 29 a 39, começa a relatar uma segunda multiplicação dos pães. Eu não vou meter muito a isso, mas eu quero que nós compreendamos algo a respeito disso. Fala que Jesus subiu ao monte, ele amava falar com o Pai, gente. Jesus amava falar com o Pai. Entenda uma coisa. Não é que os milagres aconteciam, Jesus ia, né, passava nas cidades e pessoas, coxos se levantavam, surdos ouviam, e depois quando ele passava na cidade, ele ia falar com o Pai, ó Pai, aconteceu isso, ele não ficava na frente do surdo, por favor, ouça, faz ele ouvir. Sabe por quê? Porque ele passava tempo em intimidade com o Pai. Aquelas curas conquistadas naquelas cidades, que aconteciam na cidade, já foi conquistada no tempo em oração. Então primeiro ele orava. O tempo que ele estava com o Pai em oração, aquelas curas já foram conquistadas. E quando ele descia, as curas aconteciam. Porque havia o poder de Deus. Muitas vezes nós queremos o contrário, nós queremos que Deus faça para que eu ore. Ore, creia no que Deus vai fazer. Fala que ele se retirou para orar, para falar com o Pai. John Piper, ele fala que ele já dizia, né, que as redes sociais são a maior prova de que a falta de oração não é falta de tempo. Porque nós temos tempo. O que muitas vezes nós não temos é vontade. E fala que Jesus acaba de curar os enfermos. Entendam isso, gente. Segunda multiplicação dos pães. Jesus acaba de curar os enfermos. Ele vai se retirar para o monte, mas tem uma multidão. E acontece a mesma coisa, ele se compadece daquela multidão. E os discípulos chegam para ele assim, onde que nós vamos encontrar agora pão para todo mundo de comer? Porque sabe que Jesus falou assim, dê de comer para eles. Olha Jesus. Jesus, ele fala aqui para a gente, façam isso. Porque ele sabe a autoridade que foi dada pelo Pai. Então, os discípulos falaram assim, mas onde nós vamos encontrar alimento para essa multidão? Nós temos aqui 7 pães e alguns peixes. O que nós vamos fazer, Jesus? Onde vai haver pão para tanta gente? Falou que Jesus falou, traga aqui, deu graça, gratidão gera o milagre e distribuiu os pães. Agora pensa comigo, gente. Os discípulos tinham acabado de ver milagres. Eles já tinham visto uma multiplicação dos pães. O que era para eles dizer? Viu, Jesus faz novamente aquilo que o Senhor já fez, já teve a multiplicação. Faz de novo aquela multiplicação. Mas nós não vivemos e não experimentamos isso na nossa vida. Você sabe que Ele faz milagre. Você já viveu milagres dele. A Bíblia está cheia de milagres do Senhor. Nós ouvimos, Deus é poderoso, Deus abriu o mar, você canta, quando estiver em frente ao mar e não puder atravessar, nós cantamos tudo, nós falamos, Ele dá vista aos cegos, Ele ressuscita mortos, cantamos, mas aí quando nós vivemos algo, nós não acreditamos que pode acontecer, nós ficamos, e agora? O que vai fazer? Nós vamos achar os discípulos? O que nós vamos fazer, Deus? Era para eles acharem até mais fácil, porque antes eram 5 pães, agora são 7, são menos pessoas, você vai ler lá o texto. Mas não, eles se apavoraram. Sabe, teve um pastor que ele contou uma vez que ele estava pregando, e ele começou a orar, e Deus começou a falar para ele sobre orar por pessoas que eram surdas. Ele começou a orar e uma mulher começou a dar glória a Deus, porque ela foi curada que ela era surda. E começou a ter aquele ambiente de milagre, e uma outra mulher que era surda, ao ver, olha isso, que aquela que era surda começou a agradecer que foi curada, ela também foi curada porque ela viu a outra sendo curada. Estão compreendendo o que eu estou falando? Ambiente de milagre te faz crer no milagre. Viva um ambiente de milagre. Não adianta você ficar ouvindo um monte de coisa. Ai, música secular é pecado? O que acrescenta na sua vida? Não é pecado. Mas o que acrescenta na sua vida? Então as pessoas querem viver o sobrenatural de Deus, o romper de Deus. Eu vou viver isso. Nós vamos ver o mover de Deus sobre as nações. Mas o que nós fazemos para mudar isso? Cria um ambiente de milagre, coloca adoração na sua casa, ouve a palavra de Deus, cria esse ambiente. Sabe por quê? Porque quando você for orar, você já está no ambiente de milagre. Aquela mulher que era surda, ela viu a outra surda sendo curada.
E acho que ela falou assim, se ela pode, eu posso, eu creio. E acho que a hora que ela falou isso, ela também foi. Eu não sei como aconteceu, mas havia um ambiente de milagre. Gera um ambiente, vive esse ambiente de milagre. Deus nos ouve. E quando Deus nos ouve, nós ficamos menos infantis na nossa vida de oração. E nós não falamos assim, tem que ser o sim, o sim, o sim. As pessoas acham que fé é ouvir o sim de Deus. Fé é saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Fé é você crer que Ele vai fazer. Que vai ser da forma que Ele fizer, mas você crê, Senhor, eu creio que o Senhor faz, eu creio, mas nada duvidando. Amém? É você crer no agir do que Deus faz. Eu lembro que uma vez eu pedi algo para Deus. Eu fiquei anos pedindo isso para Deus, e eu pedia, e todo dia, no caderno de oração, no tempo com Deus, e pedia, e fui anos. E um dia Deus me respondeu. E quando Deus me respondeu, sabe o que eu fiz? Na hora eu fui correndo para aquele cantinho no quadro de oração, ajoelhei e comecei a chorar. Deus, o Senhor me ouviu como o Senhor... O meu coração estava tão grato, tão com vontade de abraçar Ele, que a resposta da oração ficou tão pequena, tamanha a intimidade que esses anos pedindo algo para Ele me deu. Vocês estão conseguindo entender? Chega um tempo na nossa vida que a intimidade com Deus é muito mais preciosa do que a resposta que Ele vai nos dar. Então talvez você tenha pedido algo para Deus, Ele respondeu não e você está machucado aí. Eu orei por uma cura, pela alguém da minha família, essa pessoa acabou morrendo por isso, me dói tanto ver o que Deus fez em você. O que você tem que prezar é pela salvação da sua família, Agora Deus sabe amanhã, Deus sabe se essa pessoa ia sofrer no amanhã, Deus sabe tudo que essa pessoa ia enfrentar. Nós não podemos ser egoístas, a resposta de Deus, mas isso faz com que Deus não seja um Deus que cura, Ele cura. Mas quando nós vamos na presença dele, não só para pedir a resposta para uma cura imediata, sabe? O socorro da estação. Mas quando nós temos intimidade com Deus, a hora que chega a resposta é pequena, perto da alegria da intimidade com Ele. E eu lembro que eu agradeci, eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor me ouviu, como é bom. Senhor Deus, o Senhor me ouviu. E eu fiquei tempo falando com Ele e eu nem pensei na resposta. Eu não estava feliz, eu estou falando de coração. E Deus sabe que eu estou falando É bom ter a resposta, mas porque eu estava num nível assim com Deus, que era tão bom. Que era orar, fala, Deus, eu vou orar, eu não vou parar de orar. Fé é você crer. Creia que Deus te responde. Amém? Eu vou terminar com um testemunho. Um dia nós fazemos conferência aqui, um dia nós estávamos nessa conferência e veio uma senhora de cadeira de roda. E nós oramos por todos lá. E nós oramos por aquela senhora. Meu marido orou por ela. E vem muita gente na frente. Então você não fica tempo orando pelas mesmas pessoas. Entenda, não é o tempo. Nós temos que ter uma vida constante de oração pela nossa intimidade com o Pai. Mas Deus, o imediato de Deus é a hora que Ele quiser. A nossa fé tem que crer. Deus pode fazer agora. Amém? E nós oramos. E eu lembro que eu vi aquela mulher indo embora de cadeira de roda. E eu lembro que eu até falei para Deus, Deus, tira essa mulher dessa cadeira de roda. Eu creio, Deus. E ela foi embora. E no outro dia eu e o Fê fomos almoçar no restaurante. E aliás, a gente nem ia muito nesse restaurante, mas nós fomos. E quando nós estávamos nesse restaurante, daqui a pouco uma pessoa vem correndo e pula no pescoço do Fê. Quem é? A mulher da cadeira de roda. Ela falou que ela foi para casa, dormiu, e quando ela acordou, ela se levantou da cama dela, sentou e começou a andar. E ela falou que ela também tinha problema no sangue, o sangue dela era muito fino, era claro, alguma coisa que estava acontecendo com o sangue dela. E ela falou que a hora que ela foi escovar o dente, começou a sangrar aqui dela, um sangue vermelho, vermelho, vermelho. Ela falou, Deus me curou em tudo que eu precisava. E ela pulou, ela até me pediu desculpa. Ai, desculpa por pular no pescoço do seu marido. Eu falei, não, fica à vontade. Porque Deus faz, gente. Deus é o Deus de milagre. Sabe o que acontece? Nós não criamos esse ambiente de milagre. Deus já fez uma vez, está na Bíblia tudo que Deus faz. Nós agimos como aqueles discípulos. Eles acabaram de chegar de ver os milagres de Jesus, já tinham visto o milagre da multiplicação. E quando precisou de pães, eles falaram, Deus, Jesus, onde que nós vamos achar? Nós temos que agir em fé, orando no que Deus tem para nós. A igreja está desesperada.
Nós temos que ser uma igreja de poder de Deus. Talvez você tenha alguém da família precisando de oração, um amigo, você mesmo precise. E nós temos que ser pessoas que oram em ousadia. Tenha uma vida de oração, esteja mais interessado em conhecer a Deus do que ter a resposta dele. Porque quando você conhece a Deus, a hora que ele responde, a resposta fica pequena diante do privilégio de ser amigo de Deus. Amém? Você não quer ser amigo de Deus? Você não quer ser amigo do Espírito Santo, de ouvir o Espírito Santo falar com você? Você não tem esse desejo? Que em nome de Jesus o Senhor queime no seu coração. Ó Espírito Santo, queima nos corações, ó Pai, o teu agir, Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai. Queima, Senhor Deus, os corações, ó Pai. Queima, Senhor, em nome de Jesus, o desejo por conhecer mais o Senhor, ó Pai. O desejo por conhecer mais a Tua palavra, Espírito Santo. Em nome de Jesus, queira conhecer mais o Senhor. Fala, Senhor, me perdoa, ó Pai. Fala, eu quero te conhecer, Senhor, eu quero ouvir, ó Pai. Eu sei que o Senhor responde a oração. Eu sei que o Senhor responde a oração, ó Pai. Eu sei que o Senhor responde o clamor. Pede perdão, fala, Senhor, nos perdoa, por muitas vezes nós somos filhos de estações, que só te buscamos em alguma estação da nossa vida, mas nós queremos te buscar sempre, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Que a palavra do Senhor enche o teu coração, toque o teu coração. Seja cheio, transbordante da palavra de Deus, para que outras pessoas venham conhecê-lo através da sua vida. Amém? Deixa lá os comentários que eu amo ler, tá bom? Curte, compartilhe o vídeo com as pessoas e que nós possamos ser uma igreja ousada, gente. Uma igreja avante, não uma igreja amedrontada, diante de tantas situações que nós temos visto. Amém? Vamos ser uma igreja avante, uma igreja que guerreia, o diabo que tem que sumir, essa enfermidade que tem que fugir, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Beijo.